é Letícia e hoje no Só Não Pode Mentira iremos mostrar a Primeira Guerra Mundial. Trabalhadores do Brasil! O povo unido jamais será vencido! A corrida imperialista por territórios e mercados durante todo o século XIX gerou violentas rivalidades entre as potências europeias, pois cada país, como a Grã-Bretanha e a Alemanha, buscava conservar ou ampliar o seu império colonial. Desde a vitória dos alemães contra os franceses em 1871 até o início da guerra, em 1914, a Europa conheceu um período de paz, mas de uma paz armada, entre aspas. As potências europeias lançaram-se em uma corrida armamentista. A maioria das nações europeias adotou o serviço militar obrigatório e passou a fabricar armas e munições em quantidades cada vez maiores. Os civis se dividiram. Os pacifistas alertavam o sofrimento que a guerra traria e os belicistas alertavam que a guerra era inevitável. Como as principais potências estavam unidas por compromisso de ajuda mútua em caso de conflito, um pequeno incidente poderia causar muitos problemas de grandes proporções. O incidente aconteceu no dia 28 de junho de 1914. Dois nacionalistas sérvios assassinaram a tiros o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. A Áustria acusou o governo da Sérvia de ser o mandante do crime e, com base nisso, declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. Esse era o início da Primeira Guerra Mundial. Com o objetivo de unir forças e isolar rivais, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si, de tal modo que, em 1907, a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Além das rivalidades que haviam entre os governos, havia também um forte sentimento nacionalista que gerava ódio entre os povos. Grupos nacionalistas de um país consideravam os outros povos inferiores. O sentimento de superioridade provocava fortes rivalidades. Na Rússia, predominavam os povos da etnia eslava. O governo russo defendia a união de todos os povos eslavos da Europa, o chamado pan-eslavismo. A Sérvia também era formada por eslavos. Na região dos Balcãs, o governo sérvio queria reunir outros povos eslavos com a intenção de formar a Grande Sérvia. A grave situação política da Europa nesse momento era: a França queria revanche contra a Alemanha, a Inglaterra estava contrariada com os crescimentos industriais dos alemães e a Rússia alimentava rivalidades com o Império Otomano e tinha intenções de se apropriar de territórios do Império Austro-Húngaro. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial durou cerca de um ano e foi marcada pela movimentação das forças em confronto. Os alemães conseguiram fazer uma rápida ofensiva sobre Bélgica e França, mas a França conseguiu fazer uma contraofensiva, barrando o avanço sobre Paris. A segunda fase da Primeira Guerra Mundial durou cerca de 2 anos e foi marcada por uma guerra de trincheiras. Formaram-se trincheiras na fronteira entre Bélgica, França e Alemanha. Cada lado tentava manter sua posição e evitar que os inimigos avançassem. Essa fase foi cruel e penosa para os soldados. A terceira fase durou cerca de um ano e foi marcada pela entrada dos Estados Unidos no conflito e pela saída da Rússia devido à Revolução de 1917.
O Tratado de Versalhes foi um tratado em 1919 para colocar um fim na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, ele também foi uma revanche contra a Alemanha. Vamos entender como é que tudo isso começou. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele solucionou um acordo de paz. Esse acordo, conhecido também como os 14 pontos de Wilson, tinha como objetivo proporcionar uma paz sem ter vencedores ou vencidos. Os governos da França e da Inglaterra não concordaram e queriam uma revanche contra a Alemanha. Em janeiro de 1919, todos os países que participaram da Primeira Guerra Mundial se juntaram em Paris e é ali que surgiu o Tratado de Versalhes. Assinado pelo governo alemão em 28 de junho de 1919, o Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha arcasse com todos os danos que a Primeira Guerra Mundial causou. O Tratado de Versalhes atribui à Alemanha toda e única responsabilidade pelos danos causados pela Primeira Guerra Mundial e principalmente pela queda da economia. Sendo assim, a Alemanha tinha que pagar diversos impostos e indenizações. Entre eles eram: a Alemanha não podia ter armas, nem navios e nem aviões. A Alemanha perdeu parte de seus territórios para os seus países vizinhos. As indenizações causaram uma grande crise econômica, sendo assim o Estado alemão foi levado à ruína. Após a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha é tida como única culpada pela guerra e é obrigada a pagar indenizações altíssimas para países como Inglaterra, França e Estados Unidos, o que leva o país à total falência. Após o final da guerra, que deixou aproximadamente 15 milhões de mortos e mais de 20 milhões de feridos, a Europa fica totalmente destruída. Depois de séculos, o centro do mundo deixa de ser a Europa e passa a ser os Estados Unidos, que se torna a maior potência mundial. A Liga das Nações é criada com o objetivo de impedir que guerras tão grandes quanto essa aconteçam novamente, o que se prova dar errado apenas 2 décadas depois, quando o cenário mundial volta a pegar fogo de novo. E a Segunda Guerra Mundial prova ter início graças ao exército alemão, que se sente traído pelo seu próprio governo, já que, para eles, o exército não foi derrotado em campo pelo inimigo, e sim pelos políticos do próprio país. Hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades da guerra. Bem, nela, as trincheiras foram muito utilizadas, porém, elas também tinham alguns malefícios, e um deles é que foram mortos mais de 91 mil soldados por causa de gás de cloro, já que, uma vez que eles estavam lá dentro, se jogassem uma bomba, não tinha como eles fugirem. A segunda curiosidade é o papel das mulheres na guerra. Com os homens em campo de batalha, as mulheres tiveram que pegar seus lugares nas fábricas de munições, pois a demanda de trabalho estava muito grande. Então, na Grã-Bretanha, começaram a chamá-las de canários, já que sua pele ficava com uma tonalidade amarelada por conta do contato com explosivos. Já na Rússia, tiveram contato direto com a guerra, já que foi criado um pelotão só de mulheres que teve vitória contra os austríacos. Estamos tão exaustos que dormimos mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não somos revezados. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conservas, biscoitos, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno. O campo de batalha é terrível. Há um cheiro azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e nos campos de nabos em crescimento. As pernas de um soldado inglês, ainda envoltas em polainas, irrompem de uma trincheira. O corpo está empilhado com outros. Um soldado apoia seu rifle sobre eles. Um pequeno veio de água corre através da trincheira
e todo mundo usa água para beber e se lavar. É a única água disponível. Ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. No cemitério de Langemarck, os restos de uma matança foram empilhados e os mortos ficaram acima do nível do chão. As bombas alemãs caindo sobre o cemitério provocaram uma horrível ressurreição. No determinado momento, eu vi 22 cavalos mortos, ainda com arreios. Gado e porcos jaziam em cima, meio apodrecidos. Avenidas rasgadas no solo, inúmeras crateras nas estradas e nos campos.